Sim. Então, tá bom, pessoal. Olha, hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa, que foi quem me apresentou os olhos há mais de 6 anos atrás. É uma pessoa que eu sou muito grata, né? Por isso, e por nunca ter desistido de mim. A Bernadette é a nossa upline, ela é Blue Diamond, se tornou Blue Diamond recentemente, e ela é uma especialista da técnica Aroma Touch. Já recebi essa técnica, e a Bernadette que me mostrou, e adoro fazer em casa, e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, não é, Dete? Legal, eu me lembro quando a Ju aprendeu, e ela falou, eu quero fazer no meu marido. Aí eu emprestei minha mesa, não foi? Eu emprestei minha maca, e ela fez, e quando ela me ligou, no outro dia ela falou, sem nem sair da maca, ele falou, compra uma maca, porque ele gostou bastante, né? E foi muito Verdade. legal. Eu me lembro sempre dessa experiência. E eu sempre falo que o Aroma Touch é muito interessante. Hoje vocês vão aprender. Mas é muito importante você receber, porque por mais que eu fale, só recebendo você entende o que é o aromatouch. Certo, Ju? Então, eu sempre, quando eu ofereço o aromatouch, eu me lembro de eu recebendo. É bem interessante essa conexão de que você está doando e está recebendo, você está praticamente lembrando de você receber. É bem bacana mesmo. Para mim é mágica. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, que eu tenho uma apresentaçãozinha para a gente ter como seguir, né? E a gente vai pedir para todo mundo ficar no mudo, só para a gente ter a gravação melhorzinha, tá bom? Porque tem algumas pessoas esperando para assistir a gravação. E aí fica mais fácil a gente gravar, ok? Eu prometo dar espaço para perguntas. Então, vamos lá. Aromatouch é uma forma clínica, né, de aplicação dos óleos essenciais. Então, vamos entender um pouquinho o que é o aromatouch? Então, o aromatouch, né, reconhecendo que existem vários, fatores comuns na formação de doenças no corpo. Então, a técnica do aromatouch foi desenvolvida exatamente para gerenciar as constantes sistêmicas e retornar o corpo ao equilíbrio. Então, nós chamamos de homeostase. Então, a técnica foi desenvolvida pelo Dr. Hill. Quem já conheceu, quem já ouviu o Dr. Hill, ele é incrível, incrível. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui na convenção, na doTERRA, lá em Salt Lake, né? Ele falou que ia falar de química. Eu falei, ai, 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 vai todo mundo dormir. Gente, ele falou 5 horas, sem parar. E não tinha uma pessoa que não estava ali, olha, para aprender. Foi muito bacana. Então, o Dr. Hill, ele é incrível. Ele levou 3 anos desenvolvendo essa técnica e é incrível, ok? Então, a gente vai abordar 4 constantes sistêmicas, que são gerenciamento de estresse. Opa, já atingiu todo mundo, né? Toda a população do mundo. Uhul, quem não tem, né, um estressezinho de vez em quando. Suporte imunológico, quem não precisa. Controle inflamatório, né? Já tem vários estudos que muitas, não só dor, mas muitas doenças vêm por uma questão inflamatória, né, no corpo. E homeostase, que é o que todos buscam, né, o equilíbrio. Então, os óleos usados, né, são o Balance, Lavender, Melaleuca, On Guard, Aromatouch, Deep Blue, Wild Orange e o Peppermint. Alguns são sinergias, né? Então, aqui são alguns óleos da sinergia do Balance. Nós vimos aí o nosso rei dos óleos aí. Do On Guard, sabemos que o cravo, né, o clove, é um dos óleos, é um dos Aí, alimentos marido. no mundo mais esqueci agora a palavra em português. Hã? Não, que é que traz o antioxidante. Obrigado. Quem me salvou, Marina? Antioxidante, né? Na Terra, no planeta. Então, olha, e um dos segundos que não vem muito atrás é o canela, o cinnamon.
O Aroma Touch é um outro blend excelente, né? O Cypress aí para circulação, maravilhoso. O Grapefruit para desintoxicar o corpo. E o Deep Blue, que nós conhecemos tanto, né? Que tem, inclusive, eu sempre vivo ali o Helichrysum, que é incrível, o Wintergreen. Então, o Blue Tansy, são óleos incríveis. Então, entende? Se você juntar os óleos, né, da sinergia, mais os óleos puros, a gente tem mais do que 20 óleos. É o que nós vamos ter de benefício com a Aromatouch. Bernadette, mas é um monte de óleo. Sim, é uma bomba. É uma bomba. Então, eu posso fazer aromatante todo dia? Não, não pode, né? Aromatante todo dia vai ser muito óleo. Mas, se você fizer uma vez no mês, para uma manutenção, se você tem alguns problemas mais crônicos, 2 vezes no mês, até uma vez na semana, mas não mais que isso. É bastante óleo, ok? E não podemos esquecer do óleo de coco fracionado, que é o que nós usamos para preparar. Ok. Então, a gente consegue dividir, né, bem direitinho, só de você já começar a pensar nos óleos que é usado, a gente consegue separar em 4 grupos, certo? Então, o Balance e a lavanda é para o stress, o gerenciamento do stress. O Melaleuca e o On Guard para o suporte imunológico. O Aroma Touch e o Deep Blue, que seria para inflamação, né? Controle do inflamatório. E o Wild Orange, junto com o Peppermint, vai trazer o equilíbrio à homeostase. Ok? Seria super, super importante ter uma mesa, ter uma maca. Mas é possível fazer sem? Sim, é possível. Eu já fiz várias vezes numa cama, num tapetinho de yoga, onde for possível. Mas o que acontece quando nós podemos ter uma maca é mais agradável para a pessoa que está recebendo e também para você que está doando, ok? Principalmente que quando a gente conecta, a gente não quer quebrar a conexão e às vezes na cama para trocar para o outro lado é um pouquinho difícil. Eu já sei porque eu já fiz. Então, é mais agradável se você conseguir uma mesa de massagem, e principalmente não, se possível, se tem o suporte do rosto, que você vai estar sempre, né, com as costas para cima, então é mais agradável. Ok, então, gerenciamento de stress. Ele começa com o balance. Então, no finalzinho, eu vou passar a parte do meu filme, então você vai entender os movimentos. Mas agora, o mais importante é você entender o que está fazendo. Então, o primeiro de tudo, você coloca o óleo de coco. Eu não coloquei foto aqui, mas você passa o óleo de coco nas costas para você preparar, porque você não vai diluir cada óleo. Então, você sabe que o óleo essencial usando o tópico, ele deve ter diluição, certo? Então, é bem importante você usar... Deixa eu ver se eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Ah, não. Então, você prepara as costas com óleo de coco primeiro. E você vai usar primeiro o balance. Você vai sempre colocar as gotinhas na direção indo para a cabeça, ok? Da região sacra para a cabeça. Então, você vai colocar 3 gotinhas e você vai usar a ponta dos dedos e você vai deslizar os dedos, ok? Até o topo da cabeça, voltando uma mão de cada vez, 3 vezes. Somente isso, 3 vezes. Deslizamento da ponta dos dedos. Bem suave. Depois você vai fazer um triângulo, toca e toca, tem que estar conectado. Vai colocar na direção do coração. E então você vai fazer 3 movimentos circulares na direção horária, no sentido horário. Tem alguém com o microfone aberto, mas eu não consigo achar. Acho que é a Joalina, Dete. Ah, tá, achei. E geralmente vai para cima, né? Ok, então você vai fazer no sentido horário 3 círculos em torno da direção do coração. Depois você vai parar exatamente na direção do coração e ali você vai colocar uma intenção, né?
uma hora que você vai se conectar e você vai colocar uma intenção. Boa intenção. Ju, você consegue? Mute? Eu não estou achando aqui. Não consigo. Não? Ok. Eu tinha que ser só co-host. Vamos lá para cima. Não estou achando, mas vamos ver. Ok. Depois que você faz a conexão, uma boa intenção, é bem interessante que muitas vezes você pensa em algumas coisas e depois eu conversando, é bem interessante. E aí depois você afasta, tá? Na nuca e na região sacra, e ali você começou a sua conexão. Então, vamos pensar que agora você é um, não pode quebrar a conexão. Está sempre tocando até desconectar, ok? Então, no Balance, é só isso que você vai fazer, ok? Agora a gente vai para o Lavender. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, 3 gotinhas, né, na direção da cabeça, e depois você vai fazer o deslizamento da ponta dos dedos, e depois você vai fazer deslizamento das palmas das mãos, 3 vezes de cada lado. Eu vou mostrar para vocês tudinho no fim, tá? Depois você vai para as zonas do corpo, eu vou mostrar também para vocês. E só no lavanda, ok? Você vai para movimentos auriculares, para a orelha. Então, você faz também os movimentos 3 vezes. Vou mostrar para vocês depois, tá? Aí você vai para o melaleuca, que começa o suporte imunológico. 3 gotas iguaizinhos, deslizamento das pontas dos dedos, deslizamento das palmas das mãos e a 5 zonas, ok? On guard, exatamente igual. 3 gotas, deslizamento das pontas dos dedos, deslizamento das palmas das mãos, 5 zonas, aí a gente acrescenta uma coisa, que é o movimento com o polegar, tá? Eu vou mostrar no filminho e vocês vão entender. A gente vai para o controle inflamatório. Mesma coisa. 3 gotinhas, deslizamento das pontas dos dedos, deslizamento das palmas das mãos, dos 2 lados, 5 zonas. É bem repetitivo, né? Então, uma coisa que eu esqueci de falar é que o que funciona no Aromatouch são os olhos. Os nossos movimentos é para auxiliar o efeito dos olhos. Então, não precisa ter pressão super suave, pressão média. O único que eu ponho um pouco mais de pressão, mas mesmo assim bem cuidadoso, é do polegar, mas nunca na direção da coluna. Vou mostrar para vocês de novo. Então, ó, com Aromatouch, 3 gotas, deslizamento da ponta dos dedos, deslizamento das palmas das mãos, dos 2 lados, as 5 zonas. Aí vem o de Blue, 3 gotas, deslizamento das pontas dos dedos, deslizamento das palmas das mãos, dos 2 lados, as 5 zonas e o polegar. Então, observa bem ali a distância do polegar, se está vendo? Então, se você coloca 2 dedos, ou até 3, bem na direção da coluna, o seu dedo vai estar afastado. Você nunca vai passar em cima da coluna, você vai sempre manter essa distância de 2 ou 3 dedos, e você não faz em cima da coluna, ok? É bem importante isso. Então, ó, mantém a distância. E você vai desde a região sacra até o topo aqui quando começa o crânio, ok? Aí, sem perder o contato, isso às vezes quando a gente está começando é um pouquinho difícil, você vai para os pés. Então, nos pés, primeiro, você vai colocar um pouquinho, 2 ou 3 gotinhas de óleo de coco, e vai colocar o Wild Orange, uma gotinha, e o Peppermint na mesma hora. Então, é uma gotinha do Wild Orange, uma gotinha do Peppermint. Espalha, e depois você vai, com movimentos circulares do polegar, você vai cobrir as 3 áreas, que eu vou mostrar para vocês na hora do filme. Você cobre a área 1, cobre a área 2, cobre a área 3. Aí depois você vai com pressão do polegar, você vai fazer as 5 zonas. E no pé é bem simples. A zona 1
é o dedão, né? E a zona 5 é o dedinho pequenininho. Então, a zona 1, você faz 3 vezes o movimento de pressão do polegar, 3 vezes no mesmo dedo, passa para o outro e cobre as 5 zonas. E quando você termina as 5 zonas, você vai fazer um deslizamento. Eu sempre gosto de imaginar que você está tirando alguma coisa negativa. Então, você usa uma mão para manter o contato e a outra mão para você deslizar, né, o seu dedo 3 vezes cada um em cada zona. Okay? Aí você volta para a coluna sem perder o contato e você vai botar dessa vez os 2 olhos ao mesmo tempo. 1, 2, 3 gotinhas do Orange, intercalando 1, 2, 3 gotinhas do Peppermint, ok? Deslizamento da ponta dos dedos, deslizamento das palmas da mão, só isso. E agora a gente vai desconectar. Você vai fazer a mesma coisa que você fez no início, toca, toca, toca toda a parte da sua mão, 3 círculos no sentido horário, para na direção do coração, e muitas vezes, durante o aromatouch, você vai pensar em algo para você completar a sua intenção, ok? Então, você coloca uma boa intenção, você afasta, que agora você vai desconectar, você toma o tempo que você quiser e você pode desconectar, não precisa mais tocar na pessoa que está recebendo. Aí você vai para o movimento linfático, ok? Então, eu gosto de segurar mais no tornozelo, nessa foto ele está segurando no pé. O mais importante é que não seja forte, firme, mas não machuca. E você vai fazer movimentos suaves de praticamente só balançar, ok? Isso vai estimular todas as válvulas, né, que precisam soltar toxinas. Então, você vai fazer 15 vezes, descansar um pouquinho, e vai fazer esses 15 vezes 3 vezes. E quando você termina isso, acabou. Aí você avisa a pessoa que você terminou, avisa que é bem importante ela levantar devagar, né? Que muitas vezes estar naquela posição um tempo pode, né, dar uma tonturazinha, e beber muita água, porque vai soltar bastante toxina, ok? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha no meu filminho. Eu não vou colocar com som, de propósito, ok? Então, a gente não vai ver o filme inteiro, a gente só vai ver algumas partes. Passar por lá aqui. Ok? Para que vocês entendam e depois vocês podem, a Ju pode colocar, né, o filminho lá, vocês podem parar, podem treinar e vocês vão conseguir fazer. Então, olha, o primeiro óleo de coco, e todos os óleos aqui. Ok, então, olha, aqui, o que eu acabei de fazer? Já passou, mas eu acabei de colocar o óleo de coco, ok? Olha, o óleo de coco, espalha. Então, o corpo já está preparado para receber os óleos. Então, eu vou colocar o Balance. Então, vão ser... Você vai botar 3 gotinhas. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Som não, né? Eu vou falar um erro do meu filme. O meu marido sempre fala, não fala do erro. Mas eu fiz isso várias vezes e acabou ficando um que eu não fui até o topo da cabeça. Esse movimento é para ir até o topo da cabeça, tá bom, gente? Mas deu para entender que eu não perco o... Eu vou parar. Colocando uma boa intenção, afasta. Aqui você está conectado. Ok? Então, ali eu estou falando que o tempo é necessário para você se sentir conectado, mas de agora em diante, você não perde mais a conexão. Então, eu vou para o lavanda. Vou tentar passar bem rápido, só para vocês entenderem o movimento. 3 gotas.
Ó, deslizamento. Seria até o topo da cabeça, gente. Desculpa. Vou refazer esse filme um dia. Deslizamento das palmas das mãos, ó. É suave. Mas não cruza as mãos, ó. Uma acompanha a outra. Uma acompanha a outra. Deixa a mão tocando para você começar a tocar o outro. Ok? Vai fazer 3 vezes. E agora eu vou trocar de lado, ok? Então, ó, mantém a conexão, troca de lado, começa na região perto do saco, e aí vai até... Ok, então vou parar aqui um pouquinho. Então, opa, como é que eu paro aqui? Ok, então, foram 3 vezes de cada lado. No filme fez só uma para não ficar longo, mas 3 vezes de um lado, trocou, 3 vezes do outro. Agora a gente vai fazer as 5 zonas, ok? Vai aparecer uma fotinho, aí vocês entendem as 5 zonas. Mas eu quero que vocês notem que a primeira vai direto até o topo da cabeça. E na 2 até a 5 passa pelo ombro, ok? Então, essa é a 1, vai até o topo da cabeça. Essa é a 2, ó. Vai passar pelo ombro, volta. Ok. Deu para entender? Espera aí, deixa eu ver aqui o som. Ok. Então, aqui são as 5 zonas. Então, a zona 1 é bem juntinho, uma mão pertinho da outra, e vai direto até o topo da cabeça. Depois, a zona 2, você afasta. Zona 3, zona 4 e zona 5. Então, a zona 5 já está lá, quase do ladinho aqui, ok? Então, essas são as 5 zonas que nós estamos ativando, ok? E sempre vai até o topo da cabeça. Então, dá 2 a 5 passando pelo ombro. A 1 direto. Acho que agora eu já vou... Passa no ombro, volta. Lembra que uma mão de cada vez, que a gente não pode perder o contato, ok? Vai afastando, afastando. Lembra que são 5 zonas, ok? Algumas... Esse aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, ok? Olha o movimento. Lembra que não perdeu contato. Então, o polegar vai servir só de apoio e para não perder a conexão. O movimento são praticamente esses 2 dedos do meio. Ele que vai fazer os movimentos circulares, ok? Em toda a orelha, sempre começando do lóbulozinho até lá em cima e retorna. Então, vamos observar. Então, eu exagero aqui só para você perder que não perde a conexão. Esse filme também foi feito só para mostrar o movimento da orelha, eu já tinha feito. Então, é para fazer as 2 orelhas ao mesmo tempo, sem perder a conexão. Então, só com o lavanda que vai fazer essa redução do estresse auricular, ok? Lembra que a gente tem tantos pontinhos ali, a gente está tocando todos eles. Então, agora, como vai repetir muito, eu vou pular o filme, ok? Então, quando vocês verem esse filme, vocês podem rir, porque eu fui usar uma tampinha diferente e não saía a gota, gente. Por isso que eu dou uma sacudida. Mas, geralmente, você faz assim, ele cai a gotinha. Ó, 3 vezes de cada lado. Depois, as 5 zonas. Lembra que são 5, certo? E aí, já vai para o outro olho, ok? Aguarde. Então, repete igualzinho. 3 vezes. 3 vezes com a palma. E lembra que vai para o outro lado. E aí a gente vai adicionar uma coisa, lembra?
No on-guard, a gente vai adicionar o movimento circular com o polegar. Olha, sempre deixando o espacinho ali, ok? Deixa essa distância aí. Ok? 3 vezes. E aí vocês já viram todos os movimentos. Deixa eu ver se eu vou passar um pouquinho mais para frente. Eu tinha anotado aqui os números. Deixa eu ver. Então, agora vai repetir igualzinho, tá? O controle inflamatório e o imunidade, né? São exatamente iguais. Eu vou passar aqui mais para frente. Deixa eu ver se é aqui. Ok, um pouquinho antes, só para vocês verem a transição. Então, eu estou saindo das costas, eu estou tocando, eu continuo tocando. Ah, não mostrou a transição, mas eu estou tocando nela. Ó, vou colocar umas gotinhas de óleo de coco, Wild Orange, e olha lá a tampinha, gente, que eu não sei para que eu usei essa tampinha. Ok? Então, ó, acho que vai aparecer aqui a área. Vai aparecer a foto. Ah lá, mostrou. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, olha. Então, tem as três, a área 1, área 2, área 3. Então, você visualiza a 1 e cobre ela todinha com movimentos circulares, a 2 e a 3, ok? Mas o maior objetivo é que o óleo esteja em todo o seu pé, ok? Agora vamos ver as zonas. Olha lá. Tá vendo? No pé. Então, a 1 é a que vai direto para o dedão, ok? E depois a 5. Então, é movimentos de pressão. Ó, vai aparecer um pouquinho. Três vezes cada dedo, em cada zona. Tá, eu acho que no filme vai mostrar aí o pertinho agora. Deixa eu ver. Ó, então, ele não cruza, ele só acompanha, tá bom? Vai até o pontinho do dedo. Até o finzinho. Não mostrou no filme. Mas então, são 3 vezes cada. Já estou no último, olha. Aí agora eu vou puxar. Olha. Entender? Não, no filme, às vezes, corta, né? Mas são 3 em cada zona, cada dedo. Vai fazer igualzinho no próximo. Aí depois eu voltei para as costas. Não pareceu o filme, mas eu não perco o contato. Volto para as costas. Já coloquei o Wild Orange, agora eu vou botar o Peppermint com essa tampinha chata aí. Faz, desliza. Vai fazer o deslizamento da palma das mãos. Vai fazer dos dois lados. E agora vai desconectar, ok? Vai terminar a intenção. Agora só vai para o movimento linfático. E acabou. Vamos lá, ó. Viu? Eu gosto de segurar mais aqui no tornozelo. Olha, o meu braço está como uma continuação da perna, viu? Então, alinha o braço com a perna. São movimentos bem delicados, ok? 15 vezes, descansa e repete 3 vezes.
Acabou. Agora eu só vou avisar e acabou. Ok, deixa eu acabar aqui. Ok, gente, vamos olhar o chat aí se tem muita pergunta. Vamos lá para Portugal. Eu vou. Ah, para criança, que pergunta super, super, super importante, ok? Então, peraí. Ju, você olhou o chat? Você me fala aí as perguntas, por favor, que eu tenho que responder. Então, vou começar com criança, ok? Tá bom. Então, os meus netos amam. Se eles estão aqui e eu falo, estou sozinha, eu pergunto, o que que vocês querem que a vovó faça? E ele, aromatouch. Eles adoram o aromatouch. Ui, alguém está compartilhando alguma coisa? É, a Anne. Tá Pronto, bom, já foi. passou. Então, eu coloco uma gotinha de cada. E se você não sabe, as meus netos eu sei, né? Então, eu coloco mais óleo de coco. A gente não tem que diluir mais, então eu vou colocar mais óleo de coco para fazer uma camada mais, mais densa do óleo de coco para a diluição. Se você acha, se for uma criança menos de 5 anos, e você quiser usar também o óleo diluído, você pode diluir antes, ok? Mas eu uso uma gotinha só de cada, e se for, você pode, eu sei, a minha neta Leia, a mais velha, vai fazer 12 anos, tem 11 anos, e eu sei que ela tem sensibilidade com o wild orange. Então, quando eu vou botar o wild orange nas costas, eu coloco o óleo de coco novamente, ok? E também só uma gotinha. Então, criança ou pessoa mais idosa, você pode usar só uma gotinha. Lembra de botar mais óleo de coco. E se você sentir a criança muito novinha, pode usar os óleos já diluídos. Ok? Joia, Ok. Beth. Outra Ó, Beth, pergunta. a Dani perguntou se a conexão, essa conexão que você faz, é depois de aplicar o balance. Boa pergunta. É com o balance. O objetivo do balance é conectar. Então, eu coloco as 3 gotinhas, eu só faço o deslizamento das pontas dos dedos, nem faço da mão, e já vou para a conexão, ok? Então, são 3 círculos em volta do coração, paro na direção do coração e ali eu faço a minha conexão, ok? E eu sempre penso aqui no meu coração, que todas as pessoas que eu já ofereci, né, o Aromatouch, eu me conectei com elas e está conectada aí. Cadê? Priscila, tem algumas pessoas aqui que já receberam de mim. Então, ó, Sim, eu. conectado para a vida. Ok? O E Bernadette? Adriana, Adriana, filha da Adriana, então. Estamos conectados. Agora, ó, não tem corte, não tem corte. Estamos conectados para sempre ali. Então, eu sinto que você também recebe, né? Você está usando as suas mãos, você também recebe benefício do Aromatouch. Então, eu acho que talvez por isso que eu amo, eu adoro oferecer Aromatouch. Algumas pessoas, vou dar um exemplo, vocês já conheceram, já ouviram falar dela. Vocês conhecem a Mirella, esposa do Alessandro? Então, a primeira experiência que ela teve com os óleos essenciais foi Aromatouch. Eu a conheci, tinha acabado de conhecer, era minha vizinha, e ela estava com dor de cabeça, e eu ofereci o Aromatouch. Trouxe minha maca, ofereci o Aromatouch, e ela se apaixonou, teve uma experiência muito boa, e foi aí que ela decidiu, né, comprar o primeiro kit, só ser uma consumidora, e depois que você se apaixona e vê os resultados, não dá para não divulgar, não compartilhar. Eu sempre digo, por que que eu sou a privilegiada de ter os olhos na minha vida? Eu não sou diferente de ninguém. Todas as pessoas têm também o privilégio de conhecer. Eu também entendo que cada um tem sua hora, mas a minha obrigação é compartilhar. Eu tenho isso que me ajuda muito. Eu não consigo imaginar minha vida mais sem os óleos essenciais e eu sinto que é minha responsabilidade, né, divulgar e falar para todos
que existe essa dádiva da terra que pode nos ajudar. Muitas vezes não está na hora de aceitar, tudo bem. Mas, ó, na minha trajetória aí de 7 anos, já teve muitas pessoas que não quiseram utilizar e que depois quiseram. Muitas outras que não sentiam que, não, só vou usar, mas não conseguiu e começou a compartilhar, não é? Então, eu falo que a adotera é uma coisa tão natural, tão gostosa de fazer, porque, na verdade, eu não estou aqui falando que é fácil, não, tá, gente? A Bernadette está falando que é fácil. Não, não é que é fácil, mas que é simples. O que nós fazemos? Nós usamos os olhos. Então, a gente tem com aquela paixão, a gente compartilha, ensina os outros a usarem. E ensina os outros a fazer o mesmo que você fez. Ter suas experiências e tudo que é bom a gente não quer compartilhar, então a gente compartilha. E assim as coisas vão acontecendo. Então, hoje eu posso falar para você que eu cheguei a Blue Diamond e a Juliana pode confirmar para você, porque ela sabe como é que foi meu início e foi exatamente o que eu fiz com ela, né? Então, usando, adorando, compartilhando. Olha, eu tenho uma coisa muito boa que pode ajudar o Jonas, que está resfriado hoje. E aí ela quis usar, gostou, me ligou no outro dia. Puxa, como ajudou ele a dormir bem. Foi assim, não foi, Ju? E como tudo aconteceu. E ela ali bem calminha, do jeitinho dela, começou a usar com a família dela. Falei, como é que eu vou não compartilhar isso que me ajudou tanto, não é? Então, compartilhando, olha só que time que ela tem bacana, não é? E é assim sempre. O que a gente não pode esquecer, desculpa que eu já estou falando um pouquinho de talvez negócio, mas é uma coisa tão natural para mim que eu me sinto uma má pessoa se eu não compartilhar hoje em dia. Por que que eu sou tão especial assim que eu tenho os olhos na minha vida e os outros vão ficar sabendo? Sem saber. Então, não me sinto responsabilidade nenhuma de fazer ou de forçar alguém a aceitar. Não, isso não é minha responsabilidade. Mas é, sim, minha responsabilidade de ajudar as pessoas a conhecerem. E o Aromatouch, a Ju sabe, eu tenho uma paixão, um carinho tão especial pelo Aromatouch, porque eu não sei nem, eu devia ter contado quantos Aromatouch eu fiz. Outro dia alguém me perguntou na doTERRA e eu não tenho a mínima ideia, mas foi muitos, muitos. E muitas experiências. Algumas pessoas, na hora que eu colocava o óleo, eu vou te contar a experiência, não sei como é que eu estou com o tempo, Ju, mas me fala, tá? Teve uma experiência que eu coloquei o óleo Deep Blue, tá? E a pessoa, na hora que eu botei o Deep Blue, ela começou a chorar bastante, chorar. E no fim, ela me perguntou, qual foi o óleo que você fez? Ela sabia exatamente. Depois que você fez isso, isso e isso, qual foi o óleo? Eu também sabia, né? Foi o Deep Blue. E aí a gente começou a conversar e ela me falou que acho que ela tem alguns irmãos homens, ela é a única mulher, muito ligada com a mãe, e a mãe dela sempre junta, morando no Brasil, ela tinha mudado para os Estados Unidos, a mãe dela veio com ela, ficou 6 meses, a mãe dela tinha acabado de ir embora e ela estava sentindo muita falta da mãe, e aquilo estava doendo nela. Eu falei, pô, Deep Blue, deixa eu ver, né? Eu amo a parte emocional, mas para te confessar, eu não tinha lido sobre a parte emocional do Deep Blue. Então, puxa, deixa eu ver, deixa eu pegar meu livrinho das emoções e fui ler. E o Deep Blue também é para dor emocional. Ela estava sentindo aquela dor. E foi muito bacana, que ela chorou um pouco, depois a gente se abraçou, ela sentiu muito bem e a auxílio ajudou ela naquela dor, naquele momento que ela estava passando, não é? Então, não é muito bacana, gente? Às vezes a gente imaginar que tem uma pessoa e que você quer ajudar tanto. Tá? Eu me lembro da Mirella, ela estava com tanta dor de cabeça e ela falou que ela sentia aquelas dores de cabeça super fortes, que ia parar no hospital desde criança. E eu falo assim, eu vou ficar calada aqui, deixa ela sofrer com a dor, e aí eu vou ficar aqui, porque quando eu tenho dor, eu sei o que eu faço, mas deixa ela para lá. Não dá, né, gente? Não dá, não dá. Então, eu ofereci, ela aceitou, e foi uma experiência tão bacana. Então, eu acho que o Aromatouch é uma ferramenta incrível para vocês
compartilharem a dádiva, né? Os benefícios que óleos essenciais trazem, ok? Pode ser um primeiro ou segundo. E o chat. Tem mais perguntas, Ju? Você viu? Tem sim, mas, Dete, eu queria só mencionar uma coisa. Eu participei de várias sessões de aromatante com a Dete, né? Algumas lá em casa, outras na casa de algumas amigas, quando eu morava nos Estados Unidos, e foram maravilhosas. Quando eu recebi foi incrível, e quando eu apliquei também, né? E quando eu fiquei pensando, meu Deus, para que essa técnica? Eu não vou aplicar, eu pensando, né? Eu não sou massagista, não sou isso. Mas, assim, para mim, a técnica foi muito especial para eu aplicar na minha família. Então, no marido, nas crianças. E quando a gente aplica, é como a Dete falou, a gente sente... Eu não sei se a gente se sente melhor quando aplica ou quando recebe. Eu tive esse sentimento, porque os olhos, então, estão passando ali pela mão e a energia, então, assim, eu senti realmente uma felicidade, uma energia muito boa quando aplicando também, sem falar que o ambiente fica com um cheiro, assim, incrível É o muito resto do dia, gostoso, né? né? É, Muito gostoso. E é olha que verdade, oportunidade você se conectar através dos olhos com a sua própria família. Que bacana, né? E com seus verdade. amigos e com aquele. Eu já usei como presente oferecer o aromatante para aqueles que se cadastraram, né? Algumas pessoas cadastrou, você ganha um aromatante. Olha que presente legal, né? Verdade. Ok, Ju, vamos lá nas perguntas. Então, vamos lá nas perguntas. Perguntaram aqui, Bernadette, sobre a pressão, né? Se precisa botar força na massagem. Boa pergunta. Não, não precisa. Então, ó, o deslizamento da ponta dos dedos é um carinho. Pensa num carinho? Então, é um carinho. É um carinho. O deslizamento das palmas das mãos, você pode fazer mais firme. Firme não é forte. É você sentir que você tá sentindo, ok? Quando você faz a zona, também é a mesma coisa. Firme, firme. Só deslizar a mão. Firme. É difícil, né? Não mostrar, mas assiste meu filminho, que mesmo com os errinhos, eu prometo que eu vou fazer outro, sem errinho. Aquele ali foi no início de fazer filme, acho que eu fiquei nervosa, fiz algum monte de erro. Só vejo os erros, né? Eu só vejo os erros. O Vitor fala, para de fazer o erro que ninguém vai ver, mas não adianta. Eu só vejo os erros. Mas, firme, o único que você põe uma pressão, vamos dizer, uma pressão média, é com o polegar. Pressão média, ok? E também a pressão no pé. Também uma pressão média, firme e média. Mas nada que se uma pessoa está com dor, vai sentir dor. Ai, não. Ok? Ok. Joia. É uma Bernadette, experiência. Fala. opa, desculpa. A Adriana perguntou, então, se o movimento com os polegares é só na região lombar do ciático. Então, vai até a nuca. Então, começa lá embaixo e vai subindo toda a coluna, só não pega. Se a minha coluna aqui, ó, tá vendo meu quadro lá atrás? Vamos imaginar que meu quadro é a coluna. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer movimentos circulares até chegar aonde vai começar aqui o meu crânio. Aí eu volto um de cada vez lá na região sacra e começo de novo, ok? Deu para entender? E Joia. mais um erro, eu vou falar todos os erros, porque na hora que eu falo que eu vou até o topo da cabeça, mas está errado, ok? Esse movimento não é até o topo da cabeça, é até onde começa o crânio, aqui. E o deslizamento da ponta dos dedos, sim, é até o topo da cabeça, ok? Joia, Bernadette. Ó, a Juliana perguntou aqui se não tiver um dos olhos, pode fazer também a técnica? Você pode falar, você pode fazer, só não chama de aromatante. Ok, então vamos falar. O Dr. Hill, ele é bem. É o bebê dele, o aromatante é o bebê dele. Então, muitas pessoas, principalmente massagistas, né? Eles querem, posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer forte, posso fazer isso. Você pode fazer o que você quiser, mas só não chama de aromatante, ok? Então, eu vou te dar uma experiência com os óleos essenciais. Pode fazer, mas o aromatante é esse completo. Mas, se você tem alguém que, por exemplo, está grávida e não deve usar, ou está amamentando, então você não vai usar o peppermint, aí sim, aí você pula aquele, tudo bem.
ok? Aí tem um descontinho de chamar de aromatante. Joia, Ok. Bernadette. E justamente era essa a pergunta da Delane. Ela perguntou se tem alguma restrição para gestante ou lactantes. Ok, então gestante vai ter que fazer de lado, né? Não vai dar, a não ser que você tenha um buraco lá para lá botar a barriga, então dá. E usar só um olhinho e dilui bastante. Então eu usaria já do diluído, além de botar o óleo de coco, ok? Pronto. Aí, Bernadette, estão perguntando também pessoas com doenças crônicas são beneficiadas? Sim, sim, deve, ok? Deve. Inclusive, a própria doTERRA, acho que só em inglês, não sei, a própria doTERRA tem alguns filmes sobre isso, de pessoas que foram oferecidos aromatante toda semana e o benefício que isso trouxe com doenças crônicas. Ok? Que ótimo. Ó, Bernadette, então a Catarina está perguntando como podemos se certificar para fazer a técnica, né? Ok. Eu acho que está parado, né, por causa do Tá corona. parado. Eu já perguntei aqui algumas líderes aqui em Portugal que são certificadas, né? Aliás, que dá a E formação em podem, Aroma são. Touch, só que não está autorizado a fazer em Portugal ainda, porque por causa da pandemia. Acho que no Brasil é a mesma coisa, né, Dete? Brasil é a mesma coisa, Estados Unidos é a mesma coisa. Então, Mas só dá aí, para aprender com o filme da DET. quando liberar, a gente vai providenciar isso aí. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Pode usar o Deep Blue Rub ao invés do óleo Deep Blue? Boa pergunta. Por que não? Acho que sim. O óleo é melhor, né, para divisar, mas acho que sim. Só lembra de botar pouquinho, senão ele vai ficar bem. Acho que vai ser, como é que eu vou falar? Overpowering. Overpowering. Como é que é? Me ajuda a gente. O... Too much? Como é que eu falo isso? Fica demais, fica demais. É demais. Ele é como é que é? Vai ser mais forte dos outros olhos, vai chamar mais atenção do que os outros olhos. Fez Vai se sentido? Vai se sobrepor. sobressair? Vai sobressair. Oi, a Sônia está tentando falar. Fala, Sônia. Vai se sobrepor aos outros Isso, olhos. obrigado. Vai se sobrepor nos outros olhos. Então, o óleo, ele tipo vai mais ou menos cada um na sua vez. E quando você põe o rub, ele é muito forte. Então, você não tem o outro, vai botar, eu colocaria bem pouquinho, e sim, usaria sim o rub se eu não tenho o outro. Mas, de preferência, o óleo. Então, Bernadette, tem muita gente perguntando aqui como é que faz, então, esse treinamento, essa certificação. Então, aqui em Portugal, assim que abrir, eu vou perguntar, né, que tem algumas líderes aqui de Portugal que dá essa certificação. No Brasil, Bernadette, a Fabi Corrêa dá essa certificação? Fabi Correia dá, Marisete Neves dá, tem bastante gente que dá. Tá. No próprio site da doTERRA tem uma parte aromatante. Aí você procura certificado perto de mim, né? Perto de mim? Near me, acho que é isso, perto de mim, deve ser em português. E aí você vê, eles têm um calendário, ok? Então, aqui nos Estados Unidos é bem assim. Aí você vai e vê quando que vai ter uma classe perto de você. Outra coisa que eu já fiz muito aqui, né? É juntar junta um grupo e aí traz alguém que é certificado para fazer esse certificado. Mas, para fazer para sua família, fazer para os seus amigos, você só aprender a técnica e fazer. Eu já ensinei para muita gente que não tem certificado e pode começar a fazer. Ok? Joia. Joia, Você tem Dete. certificado, Ju? Tu tem? Não tenho, Tá mas vendo? tá nas minhas metas. Depois que a É legal pandemia fazer, eu abrir, vou fiz, fazer. mas Mas dá para a gente vendo o videozinho e tem também um PDFzinho com o resumo, né? Que eu acho ótimo, que depois eu vou mandar aqui no Pois grupo também. coloca no grupo, Ju. Vou colocar. Eu não consigo colocar aqui no chat, mas ele é ótimo porque ele diz o óleo e os passinhos e tudo numa folha, porque você vai É, o, fazendo e olhando para a folha. é uma folhinha de cola, sabe? Uma folhinha É, de cola. Então, você põe a isso. colinha ali em cima da pessoa e vai olhando a colinha. É. Dete, Mas eu esqueci de algumas. falar que eu sempre gosto de ter um lençolzinho cobrindo, tá? Ou então Então, uma coisa mais forte se tá frio, mas eu sempre gosto de cobrir.
Ok. Nossa, muita coisa aqui, Dete. Ó, a Liana está perguntando se o que bota no difusor. Sugestão de óleo para colocar no difusor. Boa pergunta, Liana. Obrigada. Eu não uso difusor. Não uso difusor, porque a gente vai usar tantos óleos e a parte aromática também vai ser. Se você quer usar o difusor, eu colocaria só o Balance e bem pouco, 2 gotinhas no Balance, para quando a pessoa chegar já colocar o mood para conectar, ok? Joia. Pronto, estou vendo aqui mais alguma pergunta. Perguntaram bastante de gestante, a gente já falou. Mas talvez ela não escutou. Então, gestante, ó, muito diluído, 1 gotinha e de lado, ok? Sim. A Isabela achou o guiazinho. Cliquem aí no link, a Isabela colocou. Obrigada. Olha, vocês são demais. Eu não sei fazer nada disso. Que bom que vocês fazem para mim. Olha, eu vou falar para vocês, que vocês vão ver que o treinamento vai ter a Alice Seravi, que é a maior na doTERRA. Ela é a única que é Triple Diamond. Ela é incrível, incrível. Se você já viu algum treinamento dela, é incrível. E a primeira vez que eu tive um treinamento com ela, ela falou: eu não sabia mexer no computador. Uma vez ela tinha que fazer um cadastro, ela estava viajando, o marido não estava, os amigos não estavam, ela não sabia fazer um cadastro e ela já era Presidential Diamond. Então, olha, gente, ok, Bernadette can do it. Então, ela me deu uma força, porque eu sou meio, a Ju sabe, sou meio atrasadinha quando é parte de computador. Vocês já notaram, meu Instagram é fraquinho, tudo fraquinho. Mas, ó, a única coisa que eu gosto de falar para vocês, ó, não cheguei? Olha, eu sou de verdade Blue Diamond aqui, e sem muita coisa de saber computador, de saber Instagram, de saber nada, mas sempre com desejo de ajudar as pessoas, né? E aquilo que eu tenho, para mim, sempre quis compartilhar. Se é bom, vamos compartilhar, não é? E aí as coisas começam a acontecer. Joia, Dete. Olha, a Paulinha aqui está perguntando, você indica a gente aplicar em quantas pessoas em um dia? Então, quantas vezes a pessoa que está aplicando deve aplicar, pode aplicar? Não sei essa resposta. Eu sei que eu já apliquei, eu acho que no máximo num dia foram 4. E para mim foi ok. Mas eu acho que o que você recebe, acho que não sei responder. Desculpa, não sei responder. Se eu estiver trabalhando com isso, se tem um limite, nunca ouvi falar, mas a gente pode tentar descobrir, né? Verdade, verdade. Acho que a pessoa vai sentir também, né, Bernadette? Eu não sou massagista, não estou nessa profissão, mas em treinamento, um dos meus treinamentos que eu tenho muito carinho, a gente foi a Brumadinho, né? Vocês sabem, Brumadinho, toda aquela tristeza que aconteceu, e a gente teve a oportunidade de ir a Brumadinho, e a própria prefeitura abriu, né, para ajudar a comunidade, e eu treinei 15 pessoas que trabalhavam como é que é a secretaria? E foi assim bem intenso aquele treinamento para elas oferecerem para a comunidade. Foi bem bacana. Então aquele dia eu acho que eu fiz umas 4, mas foi bastante. Mas eu gostei, não senti nada, só positivo. Que ótimo, Dete. Ó, a Luete está perguntando aqui, dá para fazer apenas uma parte, só os pés, por exemplo? Eu já Claro fiz, que viu? sim, claro que sim, claro que sim. Olha que delícia, se quiser fazer no meu, eu estou aqui. Boa. E também tem o Renda Aromatouch, né? Vocês podem assistir no meu filminho. Então, muitas vezes a gente tem a gente junta, não temos feito há bastante tempo, mas a gente junta um grupo e vamos em asilos oferecer para as velhinhas, né? Então, imagina fazer Aromatouch, ter maca. Não, então a gente tem o Renda Aromatouch, que é como se fosse uma amostra, né? Mas é bem gostoso. Mas no Renda Aromatouch não tem o óleo definido, você escolhe. Então, se eu for, eu uso Balance, que vai fazer bem para todos, né? E aí eu já levo diluído e a gente faz o Renda Aromatouch, ok? São só nas mãos, é bem simples. Muitas vezes, quando eu faço uma apresentação,
a gente faz no fim o aromatouch. Eu já fiz também atividade de Dia das Mães, os jovens oferecendo para a mãe. Foi bem legal, bem legal. A gente pode fazer um monte de coisa com o aromatouch. Porque só precisa de Ótima 2 ideia. cadeiras. Se for com velhinho, eu levo uma almofadinha. E é só ali, é bem rapidinho, né? Ótima ideia, Dete. Olha, a última pergunta aqui da Cristiane. Quem tem problema com aromas fortes? E aí, como é que faz? Bem, põe mais óleo de coco e usa só uma gota e não deixa o ambiente fechado, né? Deixa o ambiente aberto. Porque ela vai sentir mais quando ela levantar do que quando ela estiver recebendo. Aí ela levanta e vai embora. É verdade, né? Você não sente tanto quando você está recebendo. Verdade. E a Dani está perguntando se pode fazer a demonstração do aromatouch das mãos. É bem simples também, né, Dete? Super simples, super simples. Mas eu acho que já é muito hoje, né? Eu vou Então, ver um videozinho para a gente mostrar depois essa parte. coloca lá no Então. grupo, eu tenho no meu YouTube, Bernadette Silva, sei lá como é que é o meu YouTube, acho que é Bernadette Silva mesmo, oficial, sei lá se tem isso, mas tu tá rindo, eu vou chorar, mas é isso mesmo. Mas a Ju, acho e põe lá para vocês, tá bom? E aí eu fiz com o objetivo de ajudar vocês a aprenderem. Então, é esse meu objetivo do meu YouTube, do meu filme lá. E tenho das mãos é super simples, dá para aprender sim, ok? Lembra que movimentos suaves, principalmente quando a gente vai fazer em velhinha, às vezes tem artrite, você vai pegar a mão e apertar, você não quer isso, né? É carinho, carinho. Perfeito. E se você está numa feira, numa apresentação, você pode oferecer para as pessoas o aromatante nas mãos, e enquanto ela está ali, 15 minutinhos, você pode dar uma apresentação para ela, soluções naturais ali, enquanto você está conversando. Eu já fiz isso, sabe como? No Teacher Appreciation Day, como é que é? Week. A semana de mostrar gratidão para as professoras na escola. Dia então, a dos gente professores. foi. Como é que é? Fala para mim. É o dia dos professores, é que aqui é semana, no Brasil é o dia, né? Ah, tá. Então, dia dos professores. Aí a gente ofereceu para as professoras, elas marcavam no calendário a hora, aí elas vinham, 15 minutinhos, descia, a gente fazia o aromatouch, foi bem bacana. Então, tem um monte de ideia. Com renda aromatouch, vocês podem fazer um monte de coisa, é bem legal. Bacana, Dete. Amamos, viu? Olha, deu bastante gente, viu? Teve uma hora que tinha 98 pessoas, batemos o recorde aqui. Quase que chegou no limite que era 100, né? Que bom, que bom. Amei, amei conhecer vocês, gente. Que não conhecia. A Márcia de Lucali, que sorriso lindo. MC, que eu não sei quem é MC, mas tudo bem, É a MC. Maria Candinha. Maria Candinha, Laura, Catarina ali, ó, Rita, um monte como é que é? Sorriso aqui, que é tão gostoso quando a gente apresenta e tem alguns sorrisos aqui. A Ju, oi Ju, tudo bom? Então, ó, tem gente até de máscara lá, Carol. Vamos Então, tirar tá. umas fotos, Dete? Será Então que vamos. dá? Deixa eu ficar Então, sorrindo aqui. vai, que eu vou tirar aqui. Só vão ter que ser 4 fotos aqui. Então, liguem as câmeras. Quem quiser sair na foto, eu vou tirar aqui. Só um minutinho. Espera aí. Ai, ai, A ai. Vai gente ter que ser no bonita, celular. Mira. Leonardo, qual a parte que você mais gostou, Leonardo? Vai falando para a gente enquanto a gente tira a foto. Terceira Oi, não foto. entendi. Qual a Fala de parte que novo. você mais gostou? A parte do vídeo exibido, Que que bom. mostrou, o vídeo é uma demonstração prática, né, da massagem, da Eu tentei técnica. fazer bem didáticozinho. Então, ó, Sim, sim. qualquer pergunta pode me mandar, mas acho que vocês vão entender do vídeo. Ok? Oi, Miriam. Tá Bonita, ótimo, linda. então, gente. Gente bonita. Já tirou as fotos, Carol? Ju. Já tirei. Obrigada, Bernadette. Então, olha, Obrigada a um todo grande mundo. beijo, uma grande semana, com muito amor e carinho. Beijo. Sintam-se no Obrigada, Aroma Beth. Touch, todo mundo. Obrigada. Um grande beijo. Obrigada.
Um prazer. Obrigada. Um prazer é meu de verdade. Muito obrigada. Obrigada, querida. Beth, você quer parar a gravação, então? Ih, me esqueci.